Críticas injustas no trabalho, exclusão sistemática, humilhações públicas no trabalho ou até mesmo bullying direto no trabalho. Estas situações são mais comuns do que aquilo que nós gostaríamos de admitir. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos falar sobre o mobbing. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? O local de trabalho deveria ser um ambiente de crescimento e de realização pessoal e profissional, mas muitas vezes transforma-se num campo de batalha emocional. Críticas injustas, a exclusão, humilhações públicas são alguns exemplos deste mobbing que acaba por acontecer no contexto de trabalho. Portanto, o mobbing é aqui um bullying no trabalho, um assédio no trabalho, um assédio moral no trabalho que tem um impacto sério nas pessoas. As consequências emocionais deste bullying no trabalho estendem-se às perturbações do sono, à fadiga, à depressão, à ansiedade, quadros de pânico e muitas vezes problemas fisiológicos, portanto o nosso corpo a somatizar, e muitas vezes vemos também aqui em última instância que pode gerar aqui o suicídio. As vítimas de mobbing normalmente têm problemas de saúde mental, portanto acabam por ser uma experiência traumática para elas e portanto sofrer aqui com stress pós-traumático e portanto o mobbing é uma causa de trauma psicológico muito séria e muito importante. Percebe-se que este bullying no trabalho naturalmente interfere com a satisfação das pessoas no trabalho, interfere com o seu rendimento e podem inclusivamente interferir na sua esfera pessoal. As pessoas começam a pôr em causa a sua competência, começam até a pôr-se em causa como pessoas e claro que isto depois invade a vida porque nós continuamos a ser pessoas, não é? Depois do trabalho e portanto esta insegurança, esta dúvida sobre nós próprios vai se estender até às nossas relações e aos nossos outros contextos. Gostaria de trazer aqui a história da Clara, uma história criada mas baseada em situações comuns. A Clara trabalha numa média empresa, no departamento de marketing. Durante meses tem vindo a sofrer comentários desrespeitosos de 2 colegas da sua equipa que fazem piadas sobre as suas ideias nas reuniões. Interrompem-na constantemente e chegaram ao ponto de excluí-la deliberadamente das conversas e dos eventos sociais da equipa. A chefia, em vez de intervir, alimenta esta dinâmica, fazendo comentários sarcásticos sobre o trabalho da Clara em frente aos outros colegas, questionando publicamente as suas competências e sobrecarregando-a com tarefas de última hora, enquanto elogia outros colegas pelo mesmo tipo de trabalho. A Clara começa a sentir aquela sensação de ansiedade, não é, que falamos no episódio anterior, de sensação de aperto no peito ao chegar ao trabalho. Acordava às 5 da manhã com o coração acelerado, pensando nas humilhações do dia anterior e antecipando-as do dia seguinte. Começou a questionar-se: será que sou mesmo incompetente? Será que eu mereço isto? O que é que eu estou a fazer de errado? Esta situação que trouxe aqui é realmente mesmo muito frequente e muito difícil de gerir. E a primeira coisa que eu gostaria de transmitir é que o mobbing, a culpa não é da pessoa, não é da vítima do mobbing. É o reflexo de um ambiente tóxico, de pessoas que têm comportamentos desadequados e tóxicos no ambiente de trabalho e não da nossa competência. Porque mesmo que nós sejamos menos competentes, existem formas de sermos abordados
formas de sermos tratados com respeito, com dignidade no nosso contexto de trabalho. É natural que algumas pessoas que estejam a ouvir isto se identifiquem com estes exemplos. Não há nenhuma desculpa que justifique o mobbing no contexto de trabalho. E, portanto, podem existir explicações pelas características das pessoas, por uma empresa que incentiva esta exposição, por um estilo de liderança mais autocrática. Portanto, podemos encontrar aqui explicações para este mobbing, mas nunca uma desculpa, e a vítima nunca deve internalizar o mobbing como uma consequência sua. Mas há coisas que pode fazer. Em primeiro lugar, no que diz respeito a si própria, não é? O que é que esta pessoa pode fazer? Portanto, é importante que ela não deixe que isto mine o seu autoconceito profissional, ou seja, a perspectiva que tem dela própria enquanto profissional. Então, é importante relembrar, que a pessoa se relembre do seu valor, das suas competências e das suas qualidades. E identificar essas competências, identificar essas qualidades e colocar no papel é importante. Ao mesmo tempo, é importante trazer aqui quase uma espécie de mantra para si própria, em que a pessoa transmita, ok, a si mesma: eu fiz hoje o meu trabalho e isso é suficiente. Ou eu mereço respeito no meu local de trabalho. Ou as minhas ideias têm valor, eu sou digna de respeito e de valor. Portanto, estes lembretes não vão resolver a situação, mas são mesmo um lembrete para a pessoa não se esquecer do seu valor, e tem que entrar em modo repeat, ou seja, tem que surgir aqui diariamente para que a autoestima e o autoconceito desta pessoa não fiquem completamente minados. E fazê-lo diariamente, ok? É mesmo muito importante. Outra coisa importante é trabalhar a assertividade. Portanto, criar limites a estas pessoas, comunicar de forma assertiva, porque neste exemplo a Clara não fazia nada, portanto ela mantinha-se em silêncio porque não queria estar a discutir em frente a todas as pessoas, porque acreditava que aquilo que estava a ser dito era verdade, ela se calhar não era assim tão competente, estava sempre a falhar, e então para que fazer frente a esta situação? Então, conseguir criar estes limites e comunicá-los de uma forma assertiva é importante. E, portanto, quando há um comentário desrespeitoso, dizer exatamente à pessoa: eu gostaria que tivéssemos esta conversa de uma forma respeitosa, e isso não está a acontecer. Quando for possível, eu estou disponível para comunicar. E, portanto, é uma observação que se está a fazer e é um limite que se está a colocar. E, portanto, é uma forma de colocar um limite. Dizer algo do género: essa observação não é construtiva. Podemos nos focar nas soluções ou podemos nos focar na situação essencial que está aqui a ser colocada na mesa. Também é uma forma de direcionar e de colocar um limite e de mostrar que a pessoa não se deixa também intimidar. E, portanto, uma forma de fortalecer esta assertividade e este posicionamento é treinar isto em casa e depois implementar num local de trabalho e fazê-lo sempre, ok? E ser coerente com o limite, porque se eu estou a dizer que desta forma não converso, eu não posso continuar a conversa, portanto eu tenho que me retirar da conversa, certo? Se não puder retirar da conversa, imaginemos que é uma reunião, eu remeto-me ao silêncio e, portanto, não falo mais naquela reunião, informando que nestas condições não há condições realmente para falar. Temos também aqui um trabalho que é importante para a pessoa fazer com ela própria, que é como é que é esta transição do trabalho para casa. Então, muitas vezes surge um ritual de transição. Primeiro, a pessoa, claro, precisa de ventilar, não é? Portanto, ter que lidar com isto diariamente deve deixá-la zangada, frustrada, portanto precisa de ventilar. E aqui a sugestão é que ou escreva ou fale em voz alta consigo mesmo sobre tudo o que está a sentir e permita-se sentir zangada com a situação. Às vezes reprimimos a zanga, mas
Permita-se sentir zangada com a situação. Exteriorizar ajuda. Às vezes fazer uma caminhada também ajuda enquanto nós vamos libertar essa tensão. Canalizar esta frustração para uma atividade desportiva também é uma boa estratégia. E depois, fazer aqui um exercício em que a pessoa se foca no contexto em que está, ok, agora o trabalho acabou, eu estou em casa, estou com a minha família, ou estou no meu cantinho e vou absorver este meu cantinho. E posso criar um mood adequado, colocar uma música, colocar um aroma agradável para poder desfrutar. Qual é o objetivo aqui? É criar um contraste, não é? De autocuidado, que dá fortalecimento para gerir esta situação. Mas não é suficiente. Então, é importante que, se de facto estou a ter perturbações do sono, estou a ver todo este aspecto afetado, procurar ajuda profissional também pode ser uma mais-valia. Mas existem aspectos que podem ser realizados relativamente ao contexto de trabalho e que é fundamental. Em primeiro lugar, é importante documentar estas situações de mobbing no contexto de trabalho. Portanto, tentar que as comunicações sejam escritas, preferencialmente, ou tentar que alguém testemunhe também este tipo de situações. Mas é fundamental documentar, porque pode ser fundamental ter todos estes registros se quiser fazer uma queixa formal. Outra coisa que pode ser importante, neste caso temos aqui uma chefia que também é um bocadinho bully, não é? Se a empresa tiver um departamento de recursos humanos, poder trazer esta questão aos recursos humanos, para que se possam implementar aqui outras medidas. Uma outra forma prende-se com buscar a chefia acima para apresentar a nossa queixa, quanto mais documentada, melhor. Em última instância, e não tem que ser em última instância, é uma questão, existem depois entidades, temos a autoridade para as condições do trabalho, pode ser uma forma, um apoio neste processo, e também pode ser interessante e pertinente contactar e aconselhar-se com um advogado especialista em direito laboral, para perceber quais são os passos que poderá ter que tomar no que diz respeito a esta situação. É importante a pessoa perceber que existem ações que podem ser feitas mesmo que decida sair do local de trabalho. É importante também rodear-se do apoio, o apoio social, não é? Ainda na empresa pode existir aqui um outro aspecto que se pode trazer, não é? Que é este apoio que nós podemos conseguir, por exemplo, junto de outros colegas de trabalho, que não aqueles, não é, da nossa história, obviamente, e que possam ser aqui um apoio e que possam ser também que construtivos neste processo. E fora do trabalho também é importante ter esta rede de apoio para ajudar, até para discutir outras ideias e outras estratégias para a pessoa pôr em prática neste contexto. O que eu queria destacar é que há ações que nós podemos implementar, portanto, nós não temos que tolerar tudo aquilo que nos acontece. Existem, nas situações de mobbing, existem de facto mecanismos, muitas vezes nas próprias empresas, que permitem fazê-lo. Às vezes em situações mais limite, como já tive, como já me trouxeram essas situações, em que as pessoas sentem que não há saída naquele contexto. Existe uma saída, não é? Temos os mecanismos legais, e a pessoa tem que se preparar, não é, para lidar com esses mecanismos legais e as suas consequências. E a outra saída é procurar um local que seja menos tóxico. Isto se na própria empresa não existir nenhuma outra solução. Há pessoas que conseguem mobilidade e, portanto, sair de um departamento e ir para outro departamento. Mas esta mobilidade também já indica que a empresa não fez grande coisa para resolver este problema. Portanto, a empresa também tem responsabilidade, e uma responsabilidade significativa na resolução deste problema. Então, se eu apresento uma queixa, se nada acontece,
então talvez seja pertinente eu repensar outro local de trabalho, por mais que custe a mudança, por mais que perca algumas condições, mas o nosso bem-estar emocional está acima de tudo e a nossa dignidade e o nosso valor e o nosso respeito. E não se sai porque estamos a ser cobardes, mas sai-se porque nós nos escolhemos a nós próprios e há coisas que nós não podemos tolerar. E depois a pessoa também pode sempre decidir se avança com algum processo legal ou não nesse processo. O mobbing é uma coisa real, é difícil, tem um grande impacto na nossa vida ou na vida das pessoas, é difícil de lidar e de gerir, mas existe saída. Às vezes nós não queríamos estar nesta situação e é legítimo, mas é a situação, se ela está a acontecer é a nossa realidade, então temos que aceitar que é esta a realidade que está a acontecer. E temos que resgatar o nosso poder. O que é que eu posso fazer em relação a esta realidade? E se eu me sinto inseguro para me posicionar e fazer alguma coisa, eu posso procurar ajuda. Ajuda na minha família, ajuda nos meus amigos, ajuda em profissionais que trabalham na área e que me podem dar uma ajuda mais prática, por exemplo, mais legal, não é? Ou então uma ajuda mais de fortalecimento interno para não se perder de si. Para finalizar, gostaria só de trazer também aqui um aspecto importante para quem testemunha. Isto é como no bullying nas escolas. Quem testemunha também tem um papel importante, porque não fazer nada, não tomar ações, não tomar iniciativas, faz com que se torne conivente com o mobbing que está a existir no local de trabalho. Então, também existe uma responsabilidade para os colegas que estão a assistir e que não fazem nada. E essa responsabilidade é denunciar, essa responsabilidade é sinalizar e por vezes essa responsabilidade é dizer também já chega, não é? E portanto esta ação também é importante. E se de facto a empresa é tão hostil que quando um colaborador defende outro colaborador ou faz uma queixa deste mobbing, a empresa tem que ser denunciada, não é? Portanto tem que existir aqui alguma consequência. Eu sei que não é fácil, eu sei que há consequências, eu sei que as pessoas sentem que estão sempre numa posição de maior vulnerabilidade e de inferioridade e até poderão estar e sofrer consequências sérias na sua vida fruto destas situações. Mas nós precisamos de fazer algo, porque a consequência de não fazer nada pode ser a perda, pode ser uma fatalidade. Ou uma fatalidade nossa, ou uma fatalidade de alguém porque me saltou a tampa. Então é realmente urgente nós olharmos para isto como um problema, cultivarmos ambientes de trabalho saudáveis em que toda a gente tem uma responsabilidade e as empresas têm uma responsabilidade acrescida, porque são elas as que têm um poder diferente para implementar estratégias, trazer outros instrumentos, trazer outros profissionais que contribuam para um ambiente de trabalho mais saudável e para fazer tolerância zero a comportamentos de violência física, psicológica, verbal no contexto de trabalho. Espero que tenha feito sentido, que seja útil e que vocês deixem aqui as vossas partilhas, os vossos comentários. Certamente conhecem histórias, certamente há pessoas que já passaram por isso e gostariam de partilhar aqui a sua história, até os seus exemplos de superação e, portanto, este canal também serve para isso. Deixe o seu comentário e continue a acompanhar este podcast e partilhe. Vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.